Olá. Países como o Brasil, países emergentes, conseguiram por um longo período amortizar os efeitos da crise financeira mundial de 2009. Conseguiram manter renda e conseguiram manter emprego. Agora, um grande desafio, além de manter o nível de emprego, é manter a qualidade desses empregos. Para debater um pouco sobre essa realidade, aqui com a gente o representante da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Stanley Garsek. Muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado, Chico. Inicialmente, qual é o quadro hoje? Porque nota-se que países como latino-americanos, como países tanto na Ásia quanto na África, conseguiram, num primeiro momento, até crescer em meio à crise internacional, à crise financeira internacional. Mas agora parece que eles começam a sentir mais fortemente a questão da crise econômica, a oferta de trabalho cai, e cai principalmente a qualidade desses empregos, não? Tá. Antes de mais nada, Chico, é realmente um grande privilégio, né, para nós do OIT participar nessa entrevista também. Eu peço desculpas aos telespectadores, né, por meu sotaque muito forte do estrangeiro, mas espero que as minhas respostas sejam inteiramente compreensíveis. Não, na verdade, né, que tem uma série de fatores, né, que na conjuntura mundial de hoje, que têm sido realmente problemáticos, né, para os países emergentes, inclusive, né, que os preços de commodities, né, caindo, né, que uma série de problemas, inclusive os efeitos duradouros ainda, né, da grande crise econômica financeira e de emprego, que não foram efetivamente revertidos, mesmo nos últimos anos. O que tem sido muito importante, é muito importante destacar, são as políticas macroeconômicas assumidas pelos países, né, do mundo chamado emergente, como o Brasil, que eram medidas contracíclicas muito importantes, que foram colocadas, né, implementadas no momento muito crucial. Acredito também que realmente a continuidade, né, dessas políticas de inclusão social, de diálogo social, quer dizer, realmente, que todos os alicerces do trabalho decente que eu posso explicar são absolutamente necessários nesse momento também para lidar com essa situação mais problemática e sair da crise. Que são importantes, na verdade, para evitar a crise e também para sair da crise. O que é um trabalho decente? Trabalho decente, Chico, na verdade, é acúmulo de várias doutrinas, princípios constitucionais, princípios que oriundam do sistema normativo do OIT, desde a sua fundação em 1919, que valoriza essa meta, esse objetivo de produção de oportunidades de emprego produtivo para mulheres e para homens em condições de equidade, dignidade, segurança e equidade e liberdade. Equidade entre gêneros, homem e mulher, com os mesmos direitos. Exato. Mas também entre sector, tentando também, né, de igualar as condições entre sector formal e informal, etc. Mas também é que a declaração da OIT de 2008 sobre a dimensão da justiça social numa globalização equitativa, efetivamente estipulou, né, que os 4 pilares fundamentais do trabalho decente também, que são emprego, mais emprego produtivo, diálogo social, que é fundamental, que é um pilar da fundação da OIT, proteção social, e os direitos e princípios fundamentais no trabalho, ou seja, garantias de liberdade sindical, organização sindical, negociação coletiva e proibições contra trabalho escravo, trabalho forçado e as formas de formas análogas de trabalho escravo, trabalho infantil e todas as formas da discriminação no emprego e na profissão. Qual é a realidade hoje do Brasil nesse cenário? Se o senhor tivesse que dar uma nota de 0 a 10, em termos de trabalho decente, emprego decente, qual era a nota do Brasil? Bom, é muito difícil quantificar, mas eu gostaria de responder a sua pergunta em termos mais estruturais
e qualitativos. Na verdade, todo esse trajeto, especialmente dos últimos 12 anos, começando com memorando de entendimento, né, para avançar, promover trabalho decente no Brasil, assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o então diretor-geral da OIT, Juan Somavia. Esse trajeto, realmente, que em termos de desenvolvimento da agenda de trabalho decente, que foi lançado em 2006, seguido pela Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, 2011, Plano Nacional de Trabalho Decente, também realmente que vale ressaltar que existe no Brasil várias agendas subnacionais, estaduais, começando com Bahia, em 2007, seguido por Paraná, Mato Grosso, outros estados, várias autoridades municipais e regionais. Isso realmente que tem sido realmente uma referência no norteamento muito, muito importante. Eu não vou dizer entre 1 e 10 essa pontuação para o Brasil, mas eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer isso com alguma segurança, sendo estrangeiro, com privilégio de ter acompanhado trajetórias, né, de vários Estados-membros da OIT. A meu ver, não tem outro Estado-membro da OIT, dos 186 Estados-membros da OIT, que tem enraizado, incorporado mais essa agenda de trabalho decente, né, como uma política pública. E não dictaminado exclusivamente, né, pelas autoridades do Estado, mas compartilhados, elaborados e formulados também pelos constituintes sociais, quer dizer, os empregadores, os trabalhadores e também outros sectores da sociedade civil. E para encerrar, eu quero realmente fazer um destaque especial sobre a OIT. A OIT é a única organização no sistema da ONU, a única organização internacional do mundo que tem uma governança tripartite, de governos, trabalhadores e empregadores, que, na verdade, levando em conta as conferências internacionais do trabalho, que são responsáveis para adotar novas convenções que, assim que forem ratificadas, teriam efeito vinculante. Quer dizer, isso é a referência do direito internacional. Isso é direito internacional do trabalho. É a única organização internacional na qual os autores dessa legislação internacional, quer dizer, na área de direito, têm empregadores e trabalhadores e não apenas governos. E essa realidade, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, falou que isso é um sonho incrível. Quem diria que não apenas governos, mas também empregadores e trabalhadores seriam responsáveis como legisladores para esse sistema normativo? Nós sabemos que no momento de dificuldades econômicas, como esse que o país passa, em que as ofertas de trabalho são menores, que começa a haver um crescimento do desemprego, que a prioridade maior de quem busca trabalho é olhar para o salário, é olhar para a renda. E deixa num segundo plano até questões de direito, jornada de trabalho, elementos, itens que configurariam isso que o senhor define, que a OIT define como trabalho decente. Esse quadro, com a crise que começa a se desenhar no Brasil, o senhor acha que é um risco, é um perigo para o nível de trabalho decente aqui entre nós? Sempre tem perigo, sempre tem esse desafio, Chico, né, de precarizar, que através, né, de momentos de crise, né, que os pisos básicos, falando em termos, né, do direito internacional do trabalho. Porém, tem outro lado dessa moeda que é muito importante. Eu acho que um erro fundamental e que também não é comprovado, né, em termos da história contemporânea, de separar essas esferas. Na verdade, trabalho decente, e falando especificamente dos direitos fundamentais do trabalho que eu citei, que são qualitativos, efetivamente, que são importantes para determinar as regras do jogo. E não necessariamente garantem realmente que um resultado
quantitativo, numérico. Obviamente, né, pode dizer, né, que salário sustentável faz parte, né, que é imprescindível do conceito, em geral, trabalho decente. Mas essas normas que eu citei, que na verdade que são qualitativas, que na verdade existência de crise, existência, né, de vários níveis de subdesenvolvimento não poderiam ser excusas, desculpas, para não cumprir com essas normas. Mas tem outro fator que é muito, muito importante. Essas normas básicas são saída para a crise, são importantes no curto, médio e longo prazo para garantir crescimento sustentável. De que forma? Equilibrar, nessa forma. Por exemplo, mais cumprimento com liberdade sindical, organização sindical e negociação coletiva construtiva, que poderia, inclusive, aumentar a produtividade dos centros, né, de emprego, né, no setor privado, mas também no setor público. Na verdade, que tem estudos, vários comprovantes, inclusive estudos que foram feitos pela Carnegie Institute, em 2003, e vários estudos nos últimos 10 anos, encomendados pela OIT, que mostram que essa liberdade sindical que combate as práticas contra a organização coletiva dos trabalhadores e negociação coletiva autêntica, na verdade, vai contribuir a mais demanda agregada e também uma distribuição mais justa da renda, que em termos, né, de desenvolvimento, saída da crise, são muito importantes. E também esses mesmos estudos comprovavam o seguinte, Chico, que normas contra trabalho infantil, trabalho escravo e discriminação são, além desses argumentos inequívocos, morais, éticos, em relação a esses princípios, a essas normas, a prática dessas normas são absolutamente imprescindíveis para ter investimento eficiente e eficaz no setor privado e no setor público. Quer dizer, são importantes realmente para fazer o mercado de trabalho ainda mais eficiente, mais produtivo e regulamentado, não como estorvo para investimento, mas, na verdade, para incentivo para um investimento mais produtivo. O senhor está falando em investimento. Os economistas costumam falar que o capital internacional busca países onde a mão de obra é barata, onde os direitos sociais e trabalhistas são o mínimo possível e buscam nações onde as regulamentações também são muito frágeis. Aqui no Brasil, a proteção do trabalhador já está incluída no que eles chamam de custo Brasil, que seria um elemento que afastaria o capital estrangeiro para investir aqui no país. Qual é a verdadeira realidade? O capital internacional foge de países onde o direito do trabalhador é mais forte? Eu acho, Chico, é muito importante evitar qualquer dicotomia falsa, que eu vou explicar porque sobre essa questão. Na verdade, essa questão de estorvos ou ineficiências no mercado e toda a questão de produtividade, né, sem dúvida nenhuma, tem muito a ver, né, com o sistema de formação profissional, com o sistema de educação. Também tem muito a ver sobre a qualidade de relações de trabalho e sobre que um sistema de diálogo social e negociação coletiva ainda mais eficaz. Quer dizer, proteções direcionadas nessa área, inclusive sobre negociação autêntica, na verdade, serão absolutamente necessários, né, para criar condições de mais eficiência para o futuro. E tem outro, falando do investimento exterior, que eu tenho o privilégio, né, de ter acompanhado, né, que esse eixo, através da área de investidores institucionais, especialmente falando dos fundos de pensão norte-americanos e da Europa e, na verdade, falando de investidores institucionais como fundos de pensão, quer dizer, da Previdência Social Complementar, outros países. Hoje em dia,
é que é absolutamente obrigatório, em termos dos deveres fiduciários desses conselheiros, né, dos fundos, de, quando enxergar essa questão de retorno máximo, risco mínimo, levar em conta também toda a sustentabilidade meioambiental, em termos do alvo do investimento, o objetivo do investimento, respeito pelos direitos sociais e trabalhistas e também boas práticas de governanças empresariais. Isso é chamado em inglês a sigla ESG. E essa realmente que está direcionando muito, né, dos investidores institucionais. Quer dizer, é que esse caminho mais baixo não é necessariamente, inclusive pode argumentar que em termos de renda sustentável, esses países que tentam seguir que esse caminho baixo não são necessariamente os objetivos melhores para investimento no exterior. Investimento muitas vezes está buscando sustentabilidade e estabilidade. E estabilidade tem muito a ver, na minha opinião, com o trabalho decente. Nós estamos acompanhando no Brasil, até pela ação do poder público, o aparecimento de vários casos de trabalhos análogos à escravidão, não só na área rural, que era, entre aspas, mais comum de se verificar, mas também agora presente em grandes centros urbanos e, inclusive, com cidadãos de outras nacionalidades, como é o caso das confecções de bolivianos. Qual é a análise que a OIT está fazendo dessa realidade aqui no país? Essa é uma área realmente de grande interesse para a OIT. O Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma referência global para a OIT, inclusive para enfrentar esse crime, que é trabalho escravo, né, que é crime, infelizmente, 21 milhões de nossos seres humanos estão sujeitos ainda a essas condições no mundo inteiro, mas é que, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem avançado políticas públicas, especialmente através, né, de diálogo social, que têm sido exemplares. Quer dizer, realmente, que a batalha realmente, que foi ganha, tem muito para fazer para o futuro, mas com a criação de várias medidas, né, que a partir do ano 1995, com o estabelecimento, com o lançamento, inclusive estamos comemorando, né, os 20 anos, dos grupos especializados de fiscalização móvel do Ministério do Trabalho, que têm sido absolutamente essenciais, né, para identificar trabalho escravo ou formas análogas de trabalho escravo e reverter a situação. E também que tem esse outro eixo muito importante do Brasil, é de readmitir os egressos, quer dizer, os vítimas, né, as vítimas do trabalho escravo no mercado, e que o Brasil tem desenvolvido uma política sendo, né, muito desenvolvido em Mato Grosso, mas agora está sendo aplicado em outros estados da União, chamado Ação Integrada, que, na verdade, é um sistema, né, de coordenação das políticas públicas estaduais, locais, mas com apoio também do governo federal, para readmitir, para proteger, readmitir, e ter um ingresso no sector formal protegido das anteriores vítimas de trabalho escravo, as formas análogas a trabalho escravo. Também, né, tem o sistema da lista suja, né, que tem sido importante, né, para a lista de empresas que seriam negados, né, de crédito de instituições do Estado, né, se houvesse, né, comprovante, né, estabelecido, né, das práticas de trabalho escravo, condições análogas a trabalho escravo. Também tem havido iniciativas, quer dizer, voluntários do próprio sector privado, com a participação de empresas nacionais e multinacionais, o chamado Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, que tem uma duração de mais de 10 anos agora,
que é muito importante, porque significa que um compromisso de parte do próprio setor privado de tentar erradicar toda essa mal, inclusive na cadeia da produção. Inclusive que com as próprias empresas comprometendo, né, de tentar, através dos contratos, subcontratações na cadeia produtiva, de eliminar. Mas às vezes não são elas que estimulam? Oi? Às vezes não são essas empresas mesmo quem estimula na cadeia o trabalho informal, o trabalho precarizado? Bom, é sempre importante, né, dá para fazer valer todas essas medidas, né, e tentar assumir, né, o caminho mais virtuoso e para mostrar para as empresas também, para todo o setor privado e produtivo no Brasil, que realmente que trabalho escravo, ao final das contas, né, que não vai ser contra a produtividade, vai ser ruim para a empresa. E também falando de marketing hoje, especialmente, né, dos mercados internacionais, uma empresa manchada, que é o rótulo de uma empresa, né, que poderia ser comprador eventual dessa cadeia produtiva, poderia ficar muito prejudicada em termos da imagem pública, em termos do mercado internacional por conta de práticas assim. Então, tem essas políticas inovadoras que o Brasil desenvolveu, que também está sendo partilhados com outros países, especialmente na América Latina, através da cooperação Sul-Sul, que é um parêntese muito rápido, mas um dos nossos maiores projetos da OIT no Brasil, é um projeto bancado pelo financiamento do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos para avançar com a aplicação das melhores práticas contra o trabalho escravo praticadas no Brasil, mas compartilhados com outros países na América Latina e especialmente com o Peru, como ponto de partida, como projeto piloto. E tem havido, e através desse projeto administrado pela OIT, um intercâmbio muito, muito importante, muito valioso entre os dois países, né, para combate ao trabalho escravo. O que o senhor mencionou, né, sobre a cadeia de produção na área vestuário, que quer dizer no sector mais urbano, e que essas flagrações de trabalho, condições análogas de trabalho escravo, inclusive com a exploração dos trabalhadores migrantes, é muito preocupante. Também por isso, né, que todas essas medidas, inclusive da inspeção do trabalho, do CIT, né, e das próprias superintendências regionais e dos grupos móveis, né, de fiscalização, têm sido absolutamente essenciais. E também, né, que as próprias empresas, quer dizer, que têm as marcas na área vestuário, têm constatado a necessidade para eles, né, de combater a prática de trabalho escravo na cadeia produtiva. Bem, eu agradeço a sua presença aqui no programa Cidadania. Esse foi o representante da OIT no Brasil, Stanley Garsek, que veio nos falar sobre a importância do trabalho de qualidade. Se você quiser debater essa entrevista, telefone para nós. O telefone é 0800 61 2211, a ligação é gratuita. Ou, se preferir, entre na nossa página na internet, www.senado.leg.br/TV. Até um próximo programa.